Você já pensou sobre a grandiosidade que é a morte do Senhor Jesus? Possivelmente, se você acompanha esse devocional, você já pensou muitas vezes sobre isso, porque você tem contato com a palavra, porque você possivelmente frequenta uma igreja e você vê ali como Jesus Cristo é o centro, como Jesus Cristo, ele morreu por nós, ele se entregou por nós para que pudéssemos ter vida. Além de todas as aplicações que você com certeza já deve ter visto acerca da morte do Senhor Jesus para nos dar vida, para nos tirar do lamaçal do pecado, nós podemos perceber aqui em Efésios capítulo 4 mais uma consequência da morte de Jesus Cristo na cruz. Perceba, vamos ler o versículo 7 e 8 de Efésios capítulo 4. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui nós percebemos como o Senhor Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, ele nos traz dons. Perceba o destaque aqui no versículo 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo nos traz vida e nos traz também dons. Pelo ato sobrenatural do Deus vivo ter encarnado em corpo humano e ter morrido em nosso lugar, nós podemos agora participar da vida dele. Nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. E nós podemos perceber que, além disso, nós ainda recebemos de Deus dons. Esses dons são para glorificá-lo. Esses dons são para servi-lo, em gratidão por tudo que ele faz e fez por nós, por todas as bênçãos que o Senhor nos traz, por tudo o que ele é, por todos os seus feitos. Todas as coisas devem apontar para Deus, assim também como nossas vidas e assim também como os dons que Deus nos dá. Nós não podemos esquecer e levar isso em pouca consideração. Isso é de extrema importância. Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou e ele nos dá dons através disso. Percebe como as coisas estão conectadas? Os dons que Deus nos dá estão conectados com a sua morte e ressurreição. Perceba novamente o versículo, quando ele subiu às alturas, falando justamente da sua ressurreição, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Percebemos aqui como nosso Deus é grandioso, como nosso Deus é perfeito. Ele é eterno, misericordioso, gracioso e permite que nós, meros pecadores, terríveis em nossos atos, participemos da vida dele. Não é qualquer coisa, não deve ser levado de qualquer forma. Deus, o Deus vivo e verdadeiro, ele se importa com a gente. Ele se importa com as nossas vidas e permite com que nós participemos da vida dele e ainda nos concede outros dons além do dom da graça dele, de sermos salvos. Deus nos dá amor, Deus nos dá a vida, Deus nos dá dons para servirmos a igreja, para amarmos mais a Deus e amarmos mais o próximo. O que você tem feito com o seu dom? Você tem usado o seu dom para servir mais a Ele, para amar mais a Deus, para amar mais o próximo? Lembre-se que não deve ser simplesmente para que você seja reconhecido. Na verdade, isso não deve nem se passar pela sua mente. Mas o que deve se passar em nossas mentes é justamente o ser favorecido diante de Deus. É o glorificar a Deus, é saber que Deus está me vendo e observando o que eu estou fazendo. E o que conta muito, e o que conta em essência para Deus, não é simplesmente o que eu estou fazendo, mas é a minha intenção. Eu posso ter todos os dons, você pode ter todos os dons que você possa imaginar que são maravilhosos. Mas se você usa esses dons para benefício próprio, com desejos egoístas, não entenda que Deus vai gostar disso.
Deus não vai se agradar disso. Deus se agrada daqueles que usam seus dons em amor a Ele, em serviço a Ele, em sacrifício agradável a Deus, não em sacrifício para nós mesmos, não em egoísmo. Você já havia pensado sobre isso? Você já havia pensado sobre quão grande é o nosso Deus, quão misericordioso é o nosso Deus e gracioso que nos dá dons? E como está conectado a morte do Senhor Jesus com os dons que nós recebemos? Que nós possamos juntos percebermos como nós podemos ser mais gratos e mais servos quando percebemos essa conexão entre as obras de Jesus na cruz e sua ressurreição e os nossos dons. Que o Senhor te abençoe.